Pronto. Estamos, né? Já estamos. Cumprimentar o pessoal do Sheila. Armando é todo de vocês, viu? Vou ficar te assistindo, viu, Armando? Vamos lá, querido. É hora de estar em casa pra dizer que o mundo e o amor juntinhos vão crescer. Agora é acolher a fala da razão. É hora de agir, prezar a proteção. Agora é acalmar, cuidar da emoção. É hora de mostrar que nós somos irmãos. É hora de Deus, agora é amar. É hora de ser família. É hora de Deus, agora é amar. É hora de ser família. Muito boa noite a todos que estão por aí, que estão chegando. Que bom estar de volta, depois de conversar, dialogar com as tecnologias, tentar melhorar um pouco o áudio, a imagem. Esses dias foram bastante proveitosos, aprendi muita coisa. E estou de volta aqui para fazer a harmonização dessas doutrinárias da FEIS, que é um lugar que eu prezo muito, que eu tenho muito carinho, muito amor, e que me dá a oportunidade de estar aqui com vocês, sobretudo com a força da luz de Jesus Cristo, para dar continuidade a esse trabalho. Espero que todos estejam bem, se acalmem, pensem neste momento no amor, e vamos ouvir as canções. Elas nos ajudam a relaxar um pouquinho, a nos preparar para mais um aprendizado, porque daqui a pouco tem aprendizado com a doutrinária da noite. Vamos cantar.
Prazer estar com vocês. De lá de longe, de onde a fonte não vai secar. Somos filhos do céu, no tempo da terra, em busca de paz. Nem sempre é fácil o caminho diante da pedra do espinho. Lembrar do sol, luz que não se cansa. Teu mundo, tua escolha, na dança do balé da vida. Rezar o bem, não viver o mal. Ilaraie, laraiô. Ilaiô, laia. Ilaraie, laraiô. Ilaiô, laia. Temos a liberdade do pensamento aos olhos de Deus. Somos o templo, a casa, o riso, a lágrima, a continuação. Nem sempre é fácil o caminho diante da pedra do espinho. Rezar o bem, teu mundo, tua escolha, na dança do balé da vida. Rezar o bem, não viver o mal. Ilaiô, laia. Ilaraie, laraiô. Ilaiô, laia. Que bom
Nossa. Eu fico imaginando, fico pensando, né? Mentalizando lá o salão da FES. A saudade danada daqueles dias, das terças-feiras. Calor humano é uma coisa insubstituível, não é verdade? Mas vamos lá, vamos seguindo, vamos cantando. O nome dessa canção que eu fiz agora chama-se A Continuação. E eu vou fazer uma canção chamada de Eterno para vocês agora. Clareia a consciência, enxerga além dos olhos, impulsa e movimenta, sana a indecisão, dissolve a ignorância, ensina a caminhar, aquece e alimenta, finda a solidão. Deus, Pai de todo mundo, Deus, mão que nos afaga, Deus, certeza da vida, Deus, paz e esperança, Deus, bálsamo da alma, Deus, seio da bondade, e amará pra sempre, e cuidará pra sempre, e reinará pra sempre por toda eternidade. E amará pra sempre, e cuidará pra sempre, e reinará pra sempre por toda eternidade. Deus, Pai de todo mundo, Deus, mão que nos afaga, Deus, certeza da vida, Deus, paz e esperança, Deus, bálsamo da alma, Deus, seio da bondade, e amará pra sempre, e cuidará pra sempre, e reinará pra sempre por toda
toda eternidade e amará pra sempre e cuidará pra sempre e reinará pra sempre por toda eternidade e amará pra sempre e cuidará pra sempre e reinará pra sempre por toda eternidade. Deus. Vamos seguindo. Largue tudo, renuncia a toda forma de barulho. Um instante do teu dia pra sentir teu próprio mundo. Largue tudo, renuncia a toda forma de barulho. Um instante do teu dia pra sentir teu próprio mundo. Vai entender que o pulsar é a mágica da vida, o movimentar da lida, a razão divina pra seguir. Vai perceber a alma, um alívio, um silêncio. Vai aproveitar o tempo, atento à sutileza do sentir. Verás que é mesmo engano tentar ser humano sem amar. Verás que a escolha certa é a consciência reta. Vai falar com Deus, acender-se a paz, permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Vai falar com Deus, acender-se a paz, permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Verás que é mesmo engano tentar ser humano sem amar. Verás que a escolha certa é a consciência reta. Vai falar com Deus, acender-se a paz, permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Permitir o amor, que é tudo, que é tudo. Permitir o amor, que é tudo, que é tudo.
a gente precisa permitir sempre, não é verdade? Esse momento muito delicado que nós estamos vivendo, eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando por uma reflexão muito profunda. Outras estão sofrendo muito. Outras estão muito cansadas porque estão trabalhando exaustivamente. E eu sempre fico pensando naquelas pessoas que estão na linha de frente, recebendo os queridos irmãos que estão chegando nos hospitais, vítimas da Covid, e sendo tratados, sendo acolhidos, muitos se curando, voltando à família, outros partindo para a pátria espiritual. Então é um momento de muita reflexão, da gente pensar profundamente, sobretudo nas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Eu tenho pensado muito nisso. A sensação que nós temos é que a pandemia já acabou, mas é uma sensação ilusória, ela não acabou, ela está aí. Está nos dizendo muitas coisas. E muitas pessoas não querem enxergar isso. Eu fico pensando, será que é... O que será? O que essas pessoas estão pensando, né? Vamos cantar. Espero que essas canções, essa vibração que eu estou sentindo agora, eu desejo que isso aconteça, né? Chegue nessas pessoas, as que estão nos hospitais acamadas, as que estão em casa se recuperando, as que estão trabalhando, porque não podem parar de trabalhar. Quero que essas vibrações que nós estamos sentindo nessa noite cheguem até o coração dessas pessoas, para que elas consigam continuar a caminhada com muita esperança, com muita força, sobretudo com muito amor. Vamos cantar. A gente nunca pode deixar para amanhã aquilo que a gente deseja e quer fazer, com muita prudência, com muito amor, no dia de hoje. A música que eu vou cantar agora chama-se A Chance. Não deixe pra amanhã, pode faltar o tempo. Não deixe pra depois, depois talvez não chegue. Acenda a meta, sem medo, sem pressa. Mais tarde ou mais cedo, o que é certo virá. Não deixa a vaidade mover o que deseja. Não pense na maldade e assim estabeleça os elos que prezam as palavras de dentro. Seja todo intenso, cuide do coração. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão. Permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão.
fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus, Pai, ponto de luz. Não deixe pra amanhã, pode faltar o tempo. Não deixe pra depois, depois talvez não chegue, acenda a meta. Sem medo, sem pressa, mais tarde ou mais cedo, o que é certo virá. Não deixa a vaidade mover o que desejas. Não pense na maldade e assim estabeleça os elos que prezam as palavras de dentro. Seja todo intenso, cuide do coração. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir um silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus, Pai, ponto de luz. Deixa eu falar uma coisa antes de cantar essa música. Com vontade. O nome dessa música é Despertar. E o refrão dessa canção tem uma frase que fala que não é para demorar de abraçar. Mas como é que a gente vai abraçar agora, né? Num momento tão difícil, logicamente, para as pessoas que transitam, enfim, que têm evitado esse gesto por conta da pandemia. E eu fiquei pensando, quando eu canto essa música, eu não vou substituir essa frase, mas eu vou sugerir que as pessoas, ao invés de não demorar de abraçar outras pessoas, eu vou pedir para que elas não demorem de falar alguma coisa muito boa para outras pessoas. Sobretudo, para aquelas pessoas que convivem com a gente, da família, o amigo, o irmão, a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio, a tia. Se não podemos abraçar nesse momento, a gente pode usar o verbo amoroso, carinhoso e falar algumas palavras bonitas. Dizer que ama, dizer que a presença daquela pessoa é muito importante na sua vida. Fazer um elogio. Enfim,
A gente pode substituir o abraço por enquanto. Vamos fazer esse trato. Não podemos abraçar nesse momento. Então, vamos usar as palavras amorosas para saudar as pessoas, para substituir temporariamente o abraço. Já já, nós com certeza iremos poder nos abraçar e sentir o pulsar do coração do outro, que é tão bom. Mas se a gente não pode, a gente pode falar. Eu tenho feito esse exercício. Então vamos lá, despertar. Tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira a paz, tenha mais gratidão. Plantará no seio da terra o limiar da nova era, a base da libertação. Fincará no chão do mundo o despertar para um novo rumo que levará a humanidade sã. Enfrentará qualquer desafio com a contenteza de viver. Se transformará para findar todas as dores. Não demore de abraçar, não exista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. 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 Não demore de abraçar, não exista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Agora é a vez do amor, então deixa. Estive pensando, eu acho que os abraços vão ficar mais longos depois dessa pandemia. Essa é a minha esperança. Eu vou aproveitar esse momento para fazer a leitura de alguns recadinhos. Eu queria já afirmar a minha alegria, saber que tem muitas pessoas aí, 51 pessoas acompanhando essa harmonização antes da doutrinária. Sintam-se abraçados.
Sintam-se à vontade e sintam-se também abençoados por essa oportunidade que Deus nos deu de estar nessa noite, terça-feira, juntos. A palestra de hoje, né? Nosso querido Flávio Santos vai convidar o palestrante da noite, que é Robson Cunha. Querido Robson. Então, daqui a pouco, depois da harmonização, fiquem aí, porque tem aprendizado nessa noite com Robson Cunha. Eu queria também fazer uma propaganda desse trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e esses anos de composição, de cantoria, por aí, na Face. Essas canções viraram um álbum, né, 2 álbuns, na verdade. O primeiro álbum chama-se Acalanto, o segundo álbum chama-se Gratidão. Eles eram CD, só que migraram. Hoje estão à venda em pendrives, né? E também na plataforma da Hotmart. Os pendrives eles estão à venda na livraria da Face. Então, quem se interessar em adquirir uma dessas obras, é só entrar em contato com a Face pelo WhatsApp, tem um horário lá marcado, vocês vão ser bem atendidos. É importante dizer que todas as vezes que nós compramos um CD, um livro, nós estamos contribuindo diretamente para as obras da casa, né? A Face não parou, a Face continua com a sua luz, continua levando carinho, amor, as pessoas que precisam também. Então é importante a gente salientar isso. Toda vez que você faz uma compra na livraria da Face, você está contribuindo com o seu amor, com o seu carinho, com a sua gratidão, para que esse ponto de luz continue iluminando. Queria agradecer a todos que estão vendo, né? Todos que estão aí. Aproveitar também para vocês, se vocês quiserem saber as próximas lives, acompanhem lá na agenda das redes sociais do Armando Lui, que vocês ficarão sabendo, e aí se programam direitinho para a gente ficar juntinhos cantando e celebrando o amor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, né? Não, acho que não é a última, não. Lá vai entrar. Acho que lá vai entrar, entendeu? Já está aí. Eu estou mexendo aqui. Então, nós já estamos chegando, né? A última canção dessa noite. Eu vou cantar a última canção, já eu falo com o Flavinho também, né? Com o Robson, saudá-los nessa noite. Então vamos fazer a última canção dessa noite. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui. Fiquem, daqui a pouco tem aprendizado. Eu estou agradecendo porque estar com vocês para mim é um grande prazer. E eu vou encerrar essa noite com uma música chamada Diálogo com a Dor. Então, aquelas pessoas que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, passando por algum momento difícil, a dor se aproximou, então agora a gente vai conversar com essa dor. Deixa ela vir fazer o propósito dela, mas pedir para que ela tenha compaixão, pedir para que ela tenha amor, pedir para que ela nos permita continuar sonhando. E aproveitando também, dedicar essa música mentalmente, mentalizar a todas as famílias que passaram por dificuldade com alguém que cometeu o suicídio. Nós estamos num mês muito especial, que é o Setembro Amarelo. Então vamos vibrar por essas famílias, vibrar por essas pessoas, para que elas se recuperem e continuem seguindo seus sonhos. Inevitável dor, aceite o meu amor.
e deixa respirar o bem que há em mim, inesperável dor. Me acolhe e me repare, mas tenha compaixão. Permita-me sonhar meu erro, meu engano, fruto do gesto insano. Me ajude a redimir o perdão, cura dos destinos, sinal do sopro divino, escola do saber, a renunciação me faz rever o mundo com a voz do coração. Transforma o meu orgulho na mais fina compreensão. Extingue em minha ira o egoísmo e o rancor, e faz nascer o novo, por favor. Pai, ensina minha fé, liberta minha alma e enche-me de luz. Assume a minha direção, me veste o teu amor e faz de mim teu anjo. Preciso te sentir. Eu quero ser feliz. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Foi uma alegria imensa estar aqui nessa noite com vocês. Eu espero que todos estejam harmonizados como eu estou nesse momento. Já estou vendo o rostinho lindo de Flavinho e de Robson. Que Deus ilumine vocês nessa noite, que vocês possam dizer com o verbo lindo, amoroso, caridoso, genial que vocês têm. Prazer estar com vocês, muito bom vê-los. Muito bem. Parabéns, Armando, mais uma vez. É sempre bom participar de qualquer atividade doutrinária que tenha você harmonizando a gente, elevando a gente. Primeiro porque, se eu não falar nada de útil na palestra, a palestra já está garantida por conta da beleza que você trouxe. E depois porque eu próprio me ilumino com a sua mensagem musical, a sua voz, e o poder também do texto, né, das suas composições. Então, minha congratulação a você, minha gratidão por você estar aí participando desse momento, né, ou eu participando
do seu momento, né? Nas atividades doutrinárias presenciais da FEIS, quase sempre em função da minha dinâmica, eu acabo fazendo as palestras no dia de domingo, e sempre quando eu vejo você assim nas terças-feiras, eu fico com um certo ciúme, né? Mas eu estou tentando me melhorar nesse sentido, né? Então, meu agradecimento, viu? Muito obrigado mesmo. Querido, eu que agradeço. Te ouvir também é um presente divino. Muito obrigado, viu? Muito bem. Vamos lá, vamos nos preparar para a palestra. Antes disso, como é de praxe, a gente faz uma oração inicial. Armando, você quer tocar algum som de fundo para a gente fazer a oração inicial? Embora... Vamos, posso tentar. Vamos lá. Muito bem. Elevemos o pensamento a Deus, aos céus, nesse instante. Recorramos à lembrança da figura meiga e amiga de Jesus. Nosso Senhor, aqui estamos mais uma vez, rogando-te as bênçãos de que necessitamos. Carecemos da vossa magnânima luz para ter as nossas ansiedades e inquietações diminuídas, para que as trevas que ainda predominam em parte do nosso mundo interno sejam diluídas com a claridade suave do teu Evangelho. Abençoa-nos nesse instante, a fim de conseguirmos compreender as verdades espirituais que nos dizem respeito, a fim de conseguirmos acender mais luz em nosso mundo íntimo, e que a vossa assistência, representada pelos Espíritos bons, possa nos impulsionar para a frente, na plenitude e na bem-aventurança que nos aguarda. Sede, portanto, conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, mais uma vez agradeço muito a Armando por tudo. Obrigado mais uma vez, viu, Armando? Obrigado, eu, Flavinho. Obrigado, eu. Muito bem, vamos então começar. Pronto. Bom, amigos, grata satisfação. Deixa eu ver se melhora essa luz aqui em cima de mim. Grata satisfação estar aqui com todos, participando desse momento esse que às terças-feiras se torna um oásis de reflexão e de bênçãos. Sou muito grato à família Irmã Sheila, nas pessoas da sua direção, que me deu a honra de estar participando desses banquetes de luz às terças-feiras, e me sinto muito honrado e muito agraciado. E hoje, em mais uma doutrinária, sou duplamente agraciado, porque estou na companhia deveras importante e deveras interessante, que é do amigo Robson Cunha. O meu amigo Robson Cunha, com quem eu já dividi alguns trabalhos,
é um estudioso da doutrina, estudioso do comportamento, atua na área da terapia e tem uma série de trabalhos aí que ele desenvolve, tanto no sentido do comportamento humano, na sua atuação profissional, como, e sobretudo, na atividade espírita que ele faz, sua mensagem, suas reflexões, suas considerações, seu raciocínio, que eu já escuto, me sensibiliza e me enriquece, né, me agrega, me soma muito, e por isso, Robson, eu tenho uma grata satisfação de estar dividindo esse trabalho com você, de a gente estar juntos, penetrando num tema por demais ventilado, mas sempre necessário, sempre importante e sempre revisitado, porque sempre a gente aprende algo com ele, sempre a gente acaba agregando algo com ele, e, portanto, é uma grata satisfação de estar aqui contigo, tá bom? Ô, Flávio, as suas palavras sempre vestidas de bondade e de carinho. Aprendo muito com você, não é por acaso que os nossos caminhos se cruzaram e, invariavelmente, nós somos outros depois das nossas trilhas, dos nossos contatos, de tanto ouvi-lo, e não só ouvi-lo, mas também de acompanhar os seus trabalhos e aprender com essa sua disponibilidade, com essa sua energia, com essa sua vontade de ajudar. Agradeço também aos dirigentes do Irmã Sheila pela lembrança e pelo convite. Opa, agora. Vamos lá. Tema do mês, que está sendo o tempo todo ventilado ao longo desse mês no Irmã Sheila, é a respeito de família. E o tema que a gente vai desenvolver hoje, eu e o amigo Robson, é a família no processo de transformação da sociedade. Gostaria de iniciar algumas considerações, algumas palavras iniciais, para depois começar a dialogar com o Robson, bater esse papo com o Robson, a gente aprofundar as questões, e no final pediria a Robson para, a semelhança do que eu fiz no início, considerações iniciais, ele faz no final as considerações finais sobre o tema. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema tão revisitado e tão necessário, tão refletido, mas sempre novo, sempre inovador e sempre traz, como eu disse inicialmente, algo de a mais para nós, eu lembrei-me de uma fase específica do escritor Leon Tolstói. Leon Tolstói, um dos gênios mundiais da literatura, viveu uma fase um tanto pessimista e até com certas tintas de humor deprimido. E nesse momento de grande pessimismo, que tomou conta do gênio literato, que mais tarde se tornou um grande moralista cristão, esse homem escreveu uma das obras-primas da sua literatura, chamada Ana Karenina, obra, inclusive, que é retratada na cinematografia hollywoodiana, na cinematografia universal. Mas há uma frase que está presente na obra Ana Karenina, uma das frases mais famosas que viralizou, frase essa que nos serve aqui de pontapé inicial, porque em determinado momento, Tolstói escreve mais ou menos assim: todas as famílias felizes se parecem uma em relação à outra. Todas as famílias felizes parecem igual, mas todas as famílias infelizes são infelizes, cada uma da sua maneira e do seu modo. Essa frase, em um momento de angústia e de amargura de Tolstói, que de alguma forma tem um aspecto realmente pessimista, mas revela também, apesar do pessimismo, revela também verdade, revela também um aspecto muito importante nos desafios transformadores pelos quais a família passa e graças aos quais a família gera essa transformação na sociedade. É porque quase sempre a felicidade almejada e a felicidade que a gente pode conquistar é um bem-estar difícil de explicar, mas que é igual, é uma plenitude que nos aguarda e que nos iguala a todos. Mas os nossos desafios são particulares. Os nossos desafios são sempre pessoais. Sempre tem a característica e a singularidade daquele que sente,
da emoção particular daquele que o vivencia. E por isso Tolstói, apesar de pessimista naquele momento, não deixou de dizer, na sua frase, trazer aspectos de grande verdade. Trouxe, de alguma forma, elementos que fazem sentido e que trazem uma grande verdade. Na sua colocação pessimista, no texto é pessimista, mas tem um fundo de verdade nessa história. Todas as famílias são felizes da sua maneira, mas as infelizes são infelizes cada um a seu modo. Recentemente, Jordan Peterson, um dos mais conceituados psicólogos atualmente, psicólogo canadense, e que tanto sensibiliza a cultura mundial com seus escritos, um dos psicólogos, um dos pensadores mais brilhantes considerados da psicologia contemporânea, examinando a questão da família, vai trazer, ele que tem uma influência de Nietzsche e do pensamento pessimista, vai trazer algo que de alguma forma tem semelhança àquilo que Tolstói escreveu. Peterson vai dizer que, mais ou menos assim, que não se deve esperar felicidade da família, porque a família não foi estruturada, não foi programada para dar felicidade, mas para dar estabilidade aos filhos, especialmente aos filhos, e à cultura doméstica de maneira geral. A frase de Peterson, apesar de aparentar pessimismo, também traz uma carga de conceitos, de reflexões que a gente vai aqui desenvolver. Na verdade, esses pensadores, especialmente Jordan Peterson, que tem influência do pensamento psicanalítico, não apenas junguiano, mas sobretudo freudiano, está reproduzindo uma mentalidade que tem origem no mal-estar da cultura, texto emblemático de Freud, texto fundacional de Freud. O mal-estar da cultura ou da civilização fala, de alguma forma, de maneira resumida aqui, porque é um texto emblemático, é um texto que, segundo alguns, abre as portas do século XX. Freud vai dizer, examinando do ponto de vista da psicanálise, que o ser humano, a princípio, mais instinto do que razão, é libido. Expressão libido na teoria freudiana não é associada apenas ao sexo, à sexualidade, porque sexualidade tem uma conotação mais abrangente na obra de Freud. Libido tem a ver com aquilo que ele chamava de princípio do prazer, ou seja, tudo aquilo que move a criatura psiquicamente para o prazer, para a vida, para a vitalidade, está associada à libido na expressão freudiana. E o ser humano mais irracional, mais primitivo, é mais libido, é mais instinto. Chega um momento, diz Freud, chega um momento que para viver em sociedade, em civilização, em cultura, o ser humano precisa reprimir uma parte desses instintos. Se não todos, pelo menos uma parte desses instintos. Porque a vida em sociedade é incompatível com a vida instintiva de maneira absoluta. É incompatível uma vida só de instintos e só de sensação com a vida social, uma vida de cultura, uma vida de civilização. Então, o ser humano teve que renunciar, abrir mão, diz ainda Freud, abrir mão de certa parte dos seus conteúdos instintivos, dos seus impulsos, para viver com o outro. E a partir desse momento, a cultura nasce. Para Freud, a cultura nasceu a partir de um trauma. O trauma de uma repressão instintiva. E essa repressão instintiva que ficou recalcado gerou um certo mal-estar. Por isso que o texto se chama mal-estar da cultura. Ou seja, todo ser humano inserido na cultura e na civilização passa por esse trauma da repressão que gerou um certo mal-estar. Porque quando o homem começa a notar o outro e começa a ter impulsos instintivos, seja de agressividade, seja da procriação, do impulso sexual, e em vez de ele ser irracional, automaticamente irracional, ele para e freia os seus impulsos, a partir desse momento, ele passa a refletir sobre esses impulsos. Enquanto ele age impulsivamente, ele não reflete, mas a partir do momento que ele refreia os impulsos, ele passa a refletir sobre os impulsos. Surge aí a noção de vida interior, a noção de refletir sobre as próprias atitudes, refletir sobre os próprios atos. Mas não apenas isso. No texto freudiano, ele faz um link com o bebê e com o desenvolvimento infantil. Freud vai dizer que o bebê tem um certo sentimento oceânico, e como ele não era religioso, ele achava que as religiões buscavam justamente esse útero materno, o sentimento oceânico ali da plenitude do bebê. E quando a gente nasce, a partir daí, e no desenvolvimento biológico e psicológico, esse sentimento oceânico é uma espécie de falda
falta original. Sabe o pecado original da Bíblia? Existe uma falta original na psicanálise, e essa falta vai mais tarde dar origem à ideia de que nós somos seres faltantes. Fala, aliás, de Lacan. Nós somos seres faltantes. E essa falta, de alguma forma, faz o ser humano viver sempre com uma espécie de vazio, uma espécie de falta que faz ele buscar. E o homem, na noção da psicanálise freudiana, é um homem que tem um conflito eterno. Um conflito eterno entre atender aos seus instintos e ficar angustiado ou não viver bem em sociedade, ou reprimir os seus instintos, mas de ficar recalcado e com seus sintomas neuróticos. Mas por que estamos dizendo tudo isso se o tema é família? Porque na obra freudiana, que influenciou esses dois pensadores, Leon Tolstói e Jordan Peterson, a família é considerado um espaço de castração. A palavra é feia, castração, é um termo da psicanálise. Na verdade, castração não é porque a pessoa é castrada, né, masculada, eliminado os órgãos genitais, mas ficou isso na literatura porque, na verdade, é uma fantasia sexual infantil, a castração, e que na família haveria, portanto, o limite, o rigor, o corte para o sujeito se desenvolver. E um dos textos mais emblemáticos da obra freudiana é também dizendo que, antropologicamente falando, o ser humano começou a estruturar a família a partir da criação de alguns tabus, que é sintoma dessa repressão sexual, e o primeiro tabu que gerou a família foi o tabu do incesto, quando o ser humano superou a fase instintiva das manifestações sexuais com os membros consanguíneos. A partir daí surgiu a vida em família. Essas conclusões, no entanto, da psicanálise são pessimistas, tá? Porque vão dizer que a família é o lugar da castração, é o lugar da estruturação do sujeito, mas há um mal-estar, há um efeito colateral. E esse efeito colateral são os sintomas neuróticos que todos nós herdamos. Aliás, aqui vale a pena eu também falar uma outra coisa. Na psicanálise freudiana, se você é chamado de neurótico, isso é elogio, tá? Porque na psicanálise freudiana, se você é neurótico, é porque você se estruturou mais ou menos normalmente. Né? Porque, do outro lado, você ou desenvolveu-se quando o sujeito, por exemplo, recebe a lei da castração, ou seja, as leis sociais que são instauradas inicialmente na família, e ele é impulsivo, ele é apenas desejo, ele é um bebê, ele é uma criança, e quando ele começa a ter o corte da lei, o corte dos limites, ele passa a lidar com essa frustração e se desenvolve como neurótico, na visão da psicanálise. Porque, do contrário, se ele não entende a lei, é porque ele desenvolveu uma psicose, portanto ficou alienado. E se ele não aceita a lei, ele desenvolveu uma estrutura perversa, uma estrutura de perversão. Portanto, as conclusões pessimistas da psicanálise diz que o ser humano é um ser humano sempre em conflito eterno, que tem uma falta danada, uma falta que a falta faz, e não faltam objetos que nos faltam. Mas, antes de passar a Robson, eu gostaria de dizer que o espiritismo ilumina tudo isso. Porque essa visão da psicanálise, essa visão das teorias sociais e das teorias pessimistas, o equívoco delas, melhor dizendo, a ausência delas, a falta delas, me perdoe o trocadilho, é justamente o elemento espiritual. Porque, como são fundamentadas no materialismo, elas não veem essa falta freudiana como algo bom. É bom que a gente tenha falta, porque a gente busca mais. Que bom que nós somos seres faltantes e que buscamos mais. O elemento espiritual faltou a essas abordagens para tentar dizer para nós que há uma evolução espiritual que ocorre na sociedade e, sobretudo, nas famílias. A noção de evolução espiritual apresentada pela doutrina espírita é uma noção muito complexa e sofisticada que não é ainda considerada nos meios acadêmicos materialistas. O espírito evolui nas suas várias experiências. Então, aquilo que Freud, as teorias diziam da família ser um espaço de castração, um espaço de sofrimento, um espaço de neuroses, os conflitos que acontecem, um espaço em que as criaturas experimentam um certo nível de infelicidade, é porque, na verdade, a felicidade, para muitos teóricos, é no sentido material, é no sentido do ego. A família, na verdade, é um espaço de castração, sim, para me utilizar o termo da psicanálise, mas é um espaço de castração do ego. É um espaço de limitação do ego. É um espaço de desenvolvimento de algo maior do que o ego. A evolução espiritual na doutrina espírita vem dizer que nós estamos desenvolvendo o amor. E o amor na doutrina espírita é um amadurecimento. E aqui para nós, ninguém amadurece tomando só água de coco. Ninguém amadurece só rindo na praia. O amadurecimento espiritual é feito de esforços. E em alguns momentos até de desconforto. Ninguém cresce
E é esse o trauma psicanalítico que vai dizer do mal-estar da cultura. Pegue um filho seu e coloque para estudar, e se você não vai ver que aquilo é uma espécie de sofrimento para ele, embora seja útil. Cultura se produz numa espécie, aspas, muitas aspas, de sofrimento. Civilização produz no esforço. É isso que é chamado de sofrimento na psicanálise, que o espiritismo vai dizer que é evolução espiritual, que é amadurecimento. A convivência em família desenvolve as nossas aptidões mais superiores. E o que incomoda é o ego. Antes de passar para Robson, só para concluir meu comentário, eu gostaria de dizer o seguinte. No Livro dos Espíritos, há um momento em que os espíritos dizem assim a Allan Kardec, questão 774. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família fomentam e estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei universal. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. E por fim, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. E a sociedade, capítulo 18 de Pensamento e Vida, é uma floresta imensa de criações mentais. Portanto, se a família é o centro essencial dos nossos reflexos, é na família que a gente desenvolve os nossos reflexos mentais, que mais tarde vai fazer parte dessa imensa floresta de criações mentais que se chama sociedade. Robson, família no processo de transformação da sociedade. Tema vastíssimo, tema complexo, tema interessantíssimo, riquíssimo, que a gente dá para ir por vários caminhos, né, Robson? Tema esse que nos convida sempre a gente olhar que se na família nós temos neuroses e conflitos, nós temos também grandes oportunidades de amadurecer sentimentos superiores, não é, Robson? Então, Flávio, é um celeiro, né? E é um celeiro, digamos assim, que completo para o processo de desenvolvimento espiritual, para o processo de desenvolvimento moral. Eu vou pegar um gancho no Tolstói, quando você, muito feliz, o traz, e quando ele diz, e ele é sempre atual, né, inclusive nessa passagem de Karenina, quando ele diz que a alegria, a felicidade das famílias são todas iguais, mas que a tristeza é particular, que a infelicidade é particular, parece que ele estava antevendo a sociedade do espetáculo, né? Onde a gente, talvez para fugir da dor e para ser aceito na sociedade, a gente sai de nós mesmos, nós nos fragmentamos e simplesmente nos adaptamos àquilo que o outro espera de cada um de nós. Quando Tolstói traz que a felicidade ela é igual para todos, o que nós tornamos público é exatamente aquilo que a sociedade espera e que a sociedade aceita. Mas o Tolstói talvez esteja dizendo que no nosso mundo privado tem uma particularidade que é silenciada, que é contida, né, que é elaborada pelo próprio sujeito até o limite da sua estrutura psicológica. Né? E talvez a convocação dos empáticos para enrijecer e ampliar essas fronteiras é exatamente para que esse privado dessas famílias sejam compreendidos, porque apesar de privados e apesar de uma dor silenciosa, ela chega ao outro, se o outro estiver disposto a ouvir o silêncio, a entender o silêncio enquanto linguagem, né? Hoje as pessoas se deprimem e o que convive com ele não percebe e se surpreende. E diz depois que aquele sujeito não tinha nenhuma razão para se encontrar deprimido, porque tinha tudo, precisava, né? Então, assim, tem um mundo privado em cada um de nós, e é exatamente esse privado que vem na história do espírito que cai na família, que nasce na família. O processo de transformação moral, o processo evolutivo, e é bom a gente iluminar esse termo processo,
porque a natureza não dá saltos e nós não evoluímos, né, dando saltos, ainda que latinos e que com a cultura aí do jeitinho, né? Mas isso não acontece no processo evolutivo. Nós, se formos olhar para o processo de transformação e de evolução moral, ele tem dois subprocessos. Ele tem um processo individual e ele tem um processo social. O sujeito, todos nós, cada um de nós, temos um processo subjetivo e individual, muito particular. Por quê? E o que é que está nesse processo individual enquanto do sujeito, enquanto subjetivo? Porque dos 8 bilhões de espíritos encarnados, ainda que alguns nascidos, o corpo de um processo, de uma maternidade univitalina, eles não são iguais. Deus não copia e cola, então, enquanto criaturas divinas, nós não somos cópia de nenhum outro espírito. E nós temos uma essência, nós temos um propósito. Nós estamos, cada um, num momento evolutivo diferente do outro. Esse momento evolutivo, esse grau evolutivo em que nos encontramos, traz uma essência, traz uma história, traz um pulsar que é meu, que é do indivíduo. E quando você traz também de uma forma muito feliz, né, a família como castradora, e Jung, né, já condena, porque eu entendo que Freud traz como castração é a função paterna de inserir o sujeito na cultura, né, na sociedade, no pode, não pode, no certo, errado, né? Mas, assim, esse processo castrador, ele atrofia o desenvolvimento espiritual. A família recebe, e o próprio Santo Agostinho, de uma forma muito feliz, nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que vem muito a calhar nesse momento, quando ele fala, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. A Joana de Ângeles, ela traz na psicologia profunda a imagem do self. O self enquanto função estruturante, enquanto uma essência divina que estrutura e faz a ligação dos conteúdos sombrios do inconsciente, levando esses conteúdos num processo à luz da consciência, né? E esse processo de integração de sombra e luz, de luz e sombra, porque somos bons e somos maus ainda, né? É o que se chama também, através da psicologia profunda de Joana e analítica de Carl Gustav Jung, de processo de individuação. Esse processo de individuação é exatamente a elaboração, o burilamento do espírito, que precisa desse corpo, que precisa da encarnação, para que com esse aparato, né, sensório, o espírito possa receber por impressão as dores decorrentes das experiências, porque somente a dor ela é redentora. E é por isso que nós estamos nesse corpo. E é por isso que esse corpo traz um conjunto sensório que leva a dor como marca impressa no espírito. E é pela dor que nós aprendemos e é pela dor que a gente vai se construindo. E é exatamente esse repertório de experiência que faz com que a gente talvez não consiga ou não cometa pela segunda vez um erro já cometido. Ou muitas vezes a gente até pode cometer um erro pela segunda vez, mas nós já nos arrependemos muito mais rapidamente do que quando veio o arrependimento no primeiro erro. Talvez a gente ainda possa cometer um terceiro ou um quarto erro.
Mas o grau desses erros será cada vez menor, porque estamos passando por um processo, numa guerra para vencer os nossos instintos, né? Aquilo que pulsa na nossa sombra. Está certo, está errado? Não está certo, não está errado. Esses somos nós, né? O Santo Agostinho, que fez Santa Mônica chorar, ele também estava no seu processo. A gente precisa lembrar que Saulo, ele não passou pelo caminho de Damasco e não se transformou, e eu uso esse termo dentro de aspas, ele não se converteu por amor verdadeiro a Jesus. Ele passou e chegou ao seu processo de Damasco movido pelo ódio. Movido pelo ódio. O Saulo, ele não trazia flores nas mãos, ele trazia armas nas mãos, ele trazia as mãos armadas para encontrar com Jesus. Né? Então, tudo é um processo, na verdade. O Espírito cai no lar, para resumir um pouquinho. Né? O Espírito vem, encarna no lar, e nós precisamos acolher esse Espírito e traçar um processo de apoio e de acolhimento para que ele revele a sua essência e sejamos capazes de perceber essa essência. E de ajudar esse Espírito a produzir, a fortificar e a fazer valer, a expressar aquilo para que ele veio. Mas muitas vezes a família, ela, sobre o escopo do amor, ela simplesmente castra, ela impede. Ela já está em um destino pronto para aquele sujeito, para aquele espírito, porquanto, se é uma família de médicos, ele tem tudo para ser médico e nada mais será do que se não for médico. Né? E muitas vezes até os casamentos e as uniões já são traçadas. As diferenças não são respeitadas, né? Porque os pais, muitas vezes, por suas vidas não vividas, projetam essas vidas não vividas nos seus filhos. Alguém me perguntava, mas Robson, você cria os seus filhos do mesmo jeito que você foi criado? O contexto é outro, né? E nós também somos outros. E outra fala que a gente muito comumente ouve é que eu vou educar os meus filhos do mesmo jeito que os meus pais me educaram, né? E eu preciso lembrar a essas pessoas que, quando foram filhos de seus pais, aprenderam a ser filhos. E que só aprendem a ser pais quando são pais. E que os melhores professores da paternidade são os filhos. E aprendemos a ser pais com os filhos, né? Porque é um processo de troca. Ainda que hierarquicamente, patriarcalmente, que é o modelo ocidental, e que ainda é resquício dos séculos, né, idos 17, 16, 18, ainda nós trazemos esse patriarcado que faz uma separação de menino e de menina, né, de pode e não pode, de certo e de errado, e que traz a superproteção castradora, que impede a experienciação necessária para que esse espírito evolua, porque estamos aqui num campo de provas, num campo de experiências, e é a partir da família que, chegando a esse espírito que chega como uma estrutura segura, um ambiente psicológico seguro, estruturado, esse espírito vai se formar para a segunda fase do processo evolutivo, que é da socialização. Né? Então, nós não somos determinantes do meio, né? Nós somos seres sociáveis, socializáveis, atualizáveis, com um código genético aberto, justamente para que, na socialização, nós troquemos aquilo que eu não tenho e que o outro tem. E é exatamente essa convivência que me transforma. Se eu extremar aqui, eu trago, Flávio, se você me permitir, só mais um pouquinho, a figura do egoísmo. Então, veja, o sujeito que ainda traz no instinto, no seu caminho evolutivo, que também não tem nada de certo nem de errado, um egoísmo exacerbado, se ele alimenta e nutre esse ego e se tranca nas portas do egoísmo,
ele vai se sentir só. Ele vai se inquietar, ele vai adoecer e ele vai querer sair dali. Então, perceba, o próprio indivíduo, ele se isola no egoísmo, mas o próprio egoísmo, divinamente, mostra a ele que ele só cresce, só evolui através de uma convivência social. Eu não sei se faz sentido, eu ressalvo aqui que nós não trazemos nenhuma verdade, tão somente as nossas melhores hipóteses até agora, né? Muito bom, não, muito bom, professor. Enquanto você falava, eu fiquei pensando nesses dois itens que você trouxe, né, o social e o individual, que permeia a família, e eu me lembrei que tem um texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que no casamento existem duas leis divinas, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lei material, que é o vínculo dos sexos, e uma lei moral, que é o sentimento do amor. Tomando por base aquilo que você falou, e me lembrando desse texto de Allan Kardec, capítulo 14 é Honrar Pai e Mãe, capítulo 22, que é Não Separeis o que Deus uniu. Kardec, então, quando ele fala sobre essas coisas, e ouvindo você agora falar, Robson, eu fiquei pensando o seguinte, que na família também tem duas leis, pelo menos, divinas. Uma lei é mais material, que é o social, independente se o vínculo é biológico ou se é uma família constituída em base da adoção e de várias alternativas e vários modelos de família, né? Mas ao vínculo social, o laço social, e uma lei moral, que é o afeto desenvolvido, que são as questões, os valores morais que são ali trabalhados em família. Quando eu me reportei à castração, eu estou falando isso porque houve uma colocação nos comentários, e Robson pontuou muito bem, há uma castração que nós, espíritas, também consideramos perturbadora, que é aquela, um pai destruir o filho porque quer impor a sua vontade sobre, quer projetar as suas aspirações sobre, né? Quer negar a singularidade do filho. Essa é uma castração a rigor que é prejudicial. Do ponto de vista da psicanálise, no entanto, a própria família, no sentido estrutural, é uma visão, como eu falei, pessimista, é uma família que limita, portanto, estrutura o psiquismo que se desenvolve a partir da castração. Pense aqui na imagem, na metáfora do bebê. O bebê, quando começa a ter necessidades físicas, vamos exemplificar com o mamar, né, que é, digamos assim, o original. Depois a gente pode substituir por outras coisas. Mas quando ele começa a ter necessidades físicas e ele sente falta, o que ele faz? Ele chora. E ao chorar, a mãe vai lá atendê-lo. E a partir das primeiros atendimentos, ele começa a fazer uma representação mental daquele atendimento. Quando a mãe foge do cenário dele, ele passa a, de alguma forma, sentir a falta e ele chora nessa relação de causa e efeito para a mãe voltar. Só que a mãe não atende ele de maneira imediata. A mãe não está ali antecipando a necessidade dele. É importante que ele chore e sinta a falta e depois ser atendido. Uma mãe que antecipasse tudo desenvolveria na estrutura psíquica do sujeito uma falta de movimentação e o sujeito não se desenvolveria como nós nos desenvolvemos. O que eu quero dizer é que no intervalo do tempo entre uma necessidade e a falta dessa necessidade e a necessidade atendida, é isso que vai desenvolvendo em nosso psiquismo a busca por coisas e o impulso de se movimentar. Né? Então, nem uma negligência absoluta que relega a pessoa a uma desorganização, nem uma antecipação a ponto de impedir a pessoa de evoluir, de crescer. Né? Eu estou falando sobre essa metáfora da castração para falar isso que nós Robson, eu e Robson, estamos aqui falando. Né? Então, nesse sentido, a castração é vista como pessimista, como negativa, mas para nós espíritas, essas limitações na família... Porque, gente, quando eu começo a conviver socialmente, eu abro mão de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão um pouco do meu individualismo. Então, o que é que me incomoda na convivência familiar? Incomoda o meu eu individual. Então, às vezes, eu quero ficar num local em silêncio e alguém chega lá e liga a televisão. Ou então, eu quero ficar na televisão e alguém chega lá e desliga. Essa convivência em família é ser incomodado. Né? É ser incomodado no bom sentido, não quer dizer que a família seja ruim, mas é isso que faz a gente se desenvolver, criar repertório, amadurecer emocionalmente. E aqui, Robson, eu queria conversar contigo e compartilhar essa questão da Meire Peixoto. Ela diz assim: existe identificar a nossa missão dentro da família
Pessoalmente, Robson, eu acredito que, já respondendo a Meire, e depois quero ouvir o que você tem a dizer, eu acredito que a nossa missão é crescer espiritualmente, é evoluir. E à medida que a gente evolui, a nossa missão é conosco mesmo, é conosco. Aí eu tenho que convocar aqui a uma reflexão mais individual. A nossa missão é a iluminação própria, que é atingida através do amor. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso por meio de uma série de coisas. Madre Teresa de Calcutá conseguiu essa iluminação na ação social. Já Albert Einstein se iluminou nos grandes engenhos dentro aí da ciência. Ou então uma dona de casa doméstica que cuida da família e que é anônima no mundo. O meio de a gente se iluminar pode ser os mais variados. Então, quando a gente fala missão dentro da família, temos que ter muito cuidado para não ter a ideia de que a gente tem uma missão de salvar a nossa família. Não, porque o grupo familiar é composto de espíritos individuais que têm as suas tarefas, têm as suas escolhas. A gente vai colaborar. Então, a missão de pai é uma tarefa de pai. A missão de mãe é uma tarefa. A gente vai colaborar. Mas colaborar no sentido de se iluminar ajudando o outro e não tomar para si a missão do... Mesmo na família, a gente não tem a missão de iluminar e de salvar o outro, senão isso seria impossível. Se Jesus ficasse se preocupando em fazer a parte dos apóstolos, até hoje ele estava encarnado, né? Se preocupando com Pedro, com Judas e assim por diante. O que ele fez foi fazer a sua parte, iluminar com a sua luz, e cada um despertaria no momento próprio. O que você acha, Robson, dessa questão? A missão dentro da família? Pois é, então, assim, essa pergunta, ela convoca três elementos muito interessantes, né? O primeiro deles é o elemento da autonomia. O segundo deles é, assim, não faça pelo outro aquilo que o outro pode fazer por ele mesmo. Isso não é caridade, isso não é ajuda, né? Então, e o terceiro elemento é que muitas vezes o não, ele é educador e ele é mais amor do que um sim, né? Então, assim, quando a gente traz o processo de castração, é na construção da autonomia do sujeito, e nós precisamos ver esse espírito que chega autônomos e ajudá-los a serem autônomos. Essas fases que você muito feliz trouxe, Flávio, a gente sabe que o bebezinho que depende, já foi uno com sua mãe, e tinha tudo dela, né? E nos primeiros 6 meses ainda continua essa unidade, ele está na fase de anomia, ele não tem vontade, ele não satisfaz as suas próprias vontades. Sai dessa e vai para a heteronomia, que ele já se movimenta em busca de um prazer, e a mãe também já o assiste de alguma forma. Mas essa heteronomia, ela só foi possível quando a mãe faltou, né? E muita gente pode pensar, poxa, mas quando a mãe falta, é falta de amor? Não. Muitas vezes é preciso muita coragem para ser pais, né? Porque é preciso muitas vezes você ver o filho chorar, precisar se frustrar, para que ele construa por si mesmo aquilo que ele pode fazer. Não se dá o peixe, como Jesus não fez isso, né? E se ensina a pescar. E esse processo de não se dar, de negar e ensinar a construir por si mesmo é doloroso. É doloroso. E aí nós confundimos o conceito de amor e fazemos pelo outro. Nós criamos os filhos mais para alegria do que para felicidade. Porque quando está triste, nós tiramos esse filho da tristeza. Vem cá, vamos no shopping, vou comprar um brinquedo que você gosta, deixa eu fazer uma comida que você, né, tanto adora. Para quê? Para tirar o sujeito de um momento importante, que é o contato dele com ele mesmo. Com a tristeza, com a dor, com a frustração, né? E simplesmente impedimos ele de ser feliz e construímos um sujeito da alegria, né? Onde ele vai fugir sempre da tristeza, que é a tristeza que individua, é a tristeza que imprime, é a tristeza que transforma, é a tristeza que me impulsiona para dentro de mim, e eu preciso disso para um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, o espírito precisa ser auxiliado, e os pais estão aí para isso, muitas vezes para faltarem,
mas não para ser permissivo, jamais, né? Até mesmo para frustrar, para negar e para ter uma atitude intervencionista sem consultar, sem pedir licença, toda vez que o filho estiver ingressando num caminho indesejável e errado, né? Então, isso é amor, né? Vamos ficar na autonomia, que é o processo de responsabilidade dos pais. Outro ponto que essa pergunta traz é o que eu costumo dizer que é muito diferente amor próprio de amor a si mesmo, né? O amor próprio me remete a um amor individual, sabe? Se eu tenho amor a mim mesmo e vejo alguém se afogando, eu vou nadar direto, não enxergo, fecho os olhos e vou-me embora. Mas se eu tenho amor a mim mesmo, né? Se eu me amo, eu preservo a minha vida, eu atravesso, vou pedir ajuda, ou eu vou buscar os recursos que não disponho, que não tenho, para salvar aquele que estava se afogando, né? Então, é muito diferente criarmos esse espírito no seio da família com a ideia do amor próprio, porque a gente não está preparando ele para a socialização. Nós não estamos preparando ele para viver em sociedade, para viver coletivamente, para ver o outro, né? O vírus agora nos coloca para dentro de casa. Estamos aqui, outrora estaríamos todos juntos, né? Congregando esse momento. Mas agora estamos reclusos dentro de casa, mas não nos separamos assim, né? Então, assim, isso de voltar para dentro é o meu propósito. O melhor que eu posso fazer pela sociedade é me tornar uma pessoa cada vez melhor. Perfeito, perfeito, excelente. O Ari colocou aqui uma coisa, mas eu acho que a gente já abordou. Essas abordagens dos pensadores citados não são muito mais relacionadas aos aspectos materiais, porque eles não tinham a visão mais ampla ligadas às várias encarnações. É justamente isso que a gente comentou aqui, sobre a ausência do entendimento espiritual. Robson, a gente está caminhando para o desfecho, né? A gente pode já pensar nas suas considerações finais. Tem essa pergunta aqui da Silbene, e os pais que não ensinaram os filhos a ir à luta e deram tudo na mão dos filhos. Eu acho que você respondeu, você já abordou a questão da autonomia, promoção de autonomia, também ação caridosa, né? A caridade é o incentivo que fomenta o progresso, e não necessariamente eu tomar tudo para mim e impedir que o outro evolua. Já pensou se os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias espirituais, impedissem a gente de passar pelas experiências da vida e de crescer com elas? Em nome da caridade, eles não estariam sendo caridosos, eles estariam candidatando a gente à ignorância e à imaturidade, né? Então, acho que você colocou bem, se você quiser complementar alguma coisa, mas estamos caminhando aí já para... deixa eu ver só se tem mais alguma questão, Robson. A Alessandra colocou, mas também tem a reparação ou não, que é a questão da reparação, talvez em família, talvez seja isso que ela quer dizer. De fato, a gente está o tempo todo reparando coisas atuais e pretéritas na família, né, Robson? Eu acho que, em função do tempo, eu já vou lhe dar a palavra para você. Não, tranquilo, eu vou pegar um gancho nessa reparação, porque nós espíritas trazemos muito em mente, em voga, expiação e prós, né? Mas tem um terceiro propósito aí da individuação, da transformação do burilamento, que é exatamente a reparação. Eu faço mal e causo uma dor no outro, e peço perdão, e ainda que o outro me perdoe, não bastará para a minha luz, né? Eu precisarei passar e sentir a dor que fiz o outro sentir, ainda que perdoado pelo outro, para que somente sentindo essa dor eu possa burilar o meu espírito, né? Esse é o processo de reparação. E é muitas vezes que a gente se defronta, o celeiro familiar, ele traz, oportuniza o encontro dos devedores com os credores, dos amigos com os inimigos, né? Dos afetos com os desafetos, e por aí vai. E é exatamente essa relação que nos estrutura. A família, ela tem uma função estruturante da psique e do espírito, né? Os pais, eu me permito entender, são duas coisas que eu gostaria muito de pontuar aqui. É muito comum a gente olhar
para trás e ver o pai que fomos, ou o que deixamos de fazer e os erros que cometíamos. Afinal, daquela época para cá, nós lemos alguns livros, né? Aprendemos mais alguma coisa, na socialização trocamos informações e crescemos com isso, e a qualquer momento, se eu parar e olhar para trás, eu vou ver que cometi uma sucessão de erros, né? Mas não é justo que os pais e mães se culpem, se condenem, porque naquela época, naquele momento, foram os melhores pais e mães que poderiam ter sido, né? E da mesma forma, eu penso que os filhos não devem desculpa aos pais, porque estamos no processo de burilamento, no processo de aprendizado, né? E que porque também fizemos por amor muito dos nossos erros, mas que também acertamos em alguma coisa. Um pai uma vez me disse: Robson, eu não tive sucesso na criação do meu filho, porquanto o meu filho não abandonou as drogas, né? A gente disse para esse pai: olha, nenhum de nós sairá santo dessa encarnação. O seu filho também não. Mas pode ter certeza, se você não tivesse sido o pai do seu filho, ele estaria numa situação infinitamente pior do que a que está hoje, né? É tudo um processo, um pouquinho, depois de um pouquinho, depois de um pouquinho, sempre abertos ao aprendizado, sempre abertos ao respeito à diferença. A família hoje tem diversas confissões e se estrutura de diversas formas, mas o fundamental e o que importa é que a estrutura seja sólida. O sistema familiar, ele se autoajusta. Na medida em que um silencia, que se cala, esconde a sua verdade, os seus desejos, a sua vontade, a sua essência, que renuncia a si mesmo, o sistema se equilibra. Esse equilíbrio não significa que estão todos bem, todos felizes, né? O sistema está equilibrado. Alguém se cala, alguém renuncia e uma força maior impera. Esse não é o propósito. O propósito na família é de que todos tenham voz, de que todos se expressem, de que todos sejam claros, francos, sinceros naquilo que me dói, naquilo que me toca. Que revelemos dentro de casa as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, porque é nesse ambiente seguro que nós precisamos nos revelar para que a própria família se incumba de completar as nossas faltas e nos preparar para o que está depois da porta do lar, né? Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Senhor Jesus se incumba de irrigar para que ela venha dar bons frutos. Excelente, excelente, excelente reflexões. Eu fico muito grato e é muito bacana o que a gente construiu, Robson. Eu fiquei bastante alegre, bastante entusiasmado com aquilo que a gente produziu nesse diálogo, né? Porque, na verdade, é sempre um recorte, família é esse tema grandioso, abrangente, né? E uma das coisas que mais foi falado aí, enquanto eu estava te ouvindo e vendo alguns comentários aqui, é a ideia de olhar para a família, e esse é o tesouro que a doutrina espírita nos oferece, é olhar para a família como sendo espíritos. Se a gente tiver essa lente de olhar para a família como espíritos em desenvolvimento, faz muita diferença de a gente olhar apenas como sendo um laço social, fruto do acaso genético e da manifestação de uma fecundação sexual, ou seja, o acaso da natureza biológico, né? O aleatório. Né? Quando a gente pensa que a família é uma reunião de espíritos, né, que estão ali por necessidades evolutivas, de crescimento, de amadurecimento, algumas experiências dolorosas, claro, outras gratificantes, né, porque na família se reúne ali, como diz Emmanuel, o centro essencial dos nossos reflexos. Então, se reúne aqui a média aritmética nossa, de tudo aquilo que a gente foi um dia e que a gente é, tanto em termos de virtude, como em termos de limitação e que precisamos desenvolver, aprimorar, né? Então, nesse contato com o outro, eu sempre penso, Robson, que nesse contato com o outro, nesse atrito até, porque no nível evolutivo nosso, a gente até fazendo bem, a gente atrita, né? Até a gente amando, a gente atrita, porque a gente ama imperfeitamente, né?
E isso é maravilhoso, a gente pensar que a gente aprende um com o outro, e por isso a ideia do perdão. O perdão não é só aquela atitude heróica que a gente vê nos filmes das grandes ofensas, mas o perdão é uma atitude do dia a dia de convivência, né, Robson? Do aprendizado, né? Da compreensão que o outro está num processo evolutivo, né? Eu penso que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos em barcos diferentes, mas somos companheiros que navegamos no mesmo rio com o mesmo destino da santificação. Mas eu preciso também olhar para o outro barco, porque quando aquele outro barco estiver afundando, eu preciso ajudá-lo a seguir seu rumo. Né? É aí que está a diferença do amor próprio para o amor a si mesmo. Né? Exatamente, é um tema assim muito vasto, muito completo, e que nos encanta, porque é a partir do seio da família que a sociedade verdadeiramente se transforma. A depender da qualidade dos sujeitos, dos indivíduos, dos adultos que nós estamos construindo a partir desses espíritos que nos são confiados, é que a gente modifica a sociedade. Não adianta ficar aqui reclamando e muito menos perder a capacidade de nos indignarmos com o que está aqui fora. Nós precisamos fazer alguma coisa e começa da germinação dessa semente. Excelente, excelente. Robson, você aceita fazer a prece final? Sim. Uma música aqui, já que a gente não tem Armando. Divino Mestre Jesus, temos a plena consciência de que não somos dignos sequer de falar o teu nome. Mas imperfeitos, Senhor, nos dispomos, nos colocamos a seu serviço, para que de alguma forma possamos contribuir com os nossos propósitos. Dissemos, Senhor, um dia que jamais perderia uma ovelha do seu rebanho, e hoje ainda não somos dignos de figurar no vosso rebanho, Senhor. Mas não nos falta ânimo, não nos falta fé, e lhe pedimos que fortaleça a nossa coragem para superar os desafios, para aprendermos com as experiências, para compreendermos, olhando para trás, as razões da vida, mas para que saibamos também, Senhor, construir os caminhos que levam a Ti, olhando para frente, olhando para o devir, olhando para o viver, porque somos movidos pela fé em Ti. Estende a todos nós a vossa misericordiosa mão, como fizeste com Pedro. Contigo, Senhor Jesus, é difícil passar por esses caminhos, sem Ti, certamente sucumbiremos. Apelamos à vossa amorosidade, sem que olhei os nossos erros, nem daqueles que tanto amamos, mas protege-nos a todos, Senhor, derramando-nos a Tua luz, para que possamos adiante. Dai-nos a vossa divina paz. Que assim seja. Bom, amigos, é isso. Espero que tenham todos gostado. Obrigado por estarem aí acompanhando. Eu agradeço mais uma vez ao amigo Robson e me despeço de todos. Nós dois nos despedimos de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.